Bom dia a todos. Dando sequência nas entregas de moções de aplauso. A segunda moção de aplauso é oferecida pela vereadora Estela Almagro, à Associação de Mulheridades Transsexuais e Travestis, a MTT, pelo trabalho de inclusão social e defesa por direitos das pessoas trans e travestis em nossa cidade. A homenagem foi aprovada por todos os vereadores da Câmara Municipal de Bauru e, nesse momento aqui, eu já passo a palavra à vereadora Estela Almagro. Bom dia, presidente, e bom dia a todos, todas e todes, porque se é a casa do povo, a gente usa o pronome que a gente quer, não é não? E queria só fazer uma correção, presidente, na fala, porque esse é um modelo padrão de leitura, então não tem nenhuma gafe do presidente, não. É que é Ctrl+C, Ctrl+V, mas não é verdade que esta moção foi aprovada por unanimidade dessa casa. Comento isso na sequência, mas vou fazer aqui, primeiramente, a leitura do texto que nós submetemos à apreciação do plenário e que foi, sim, aprovado, e que foi aprovado com uma larga margem e que também representou um duelo de posições políticas sobre o direito de existir aqui dentro desse plenário. E é importante que a gente também discuta sobre isso, né? Não é porque aprovou uma moção que significa que já haja essa compreensão uniforme ou hegemônica do poder legislativo sobre o direito do outro. E a gente também, que passa a cada 4 anos aí pelo processo de recontratação ou demissão, eu digo sempre que a eleição é a forma mais efetiva de se fazer o julgamento da atuação daqueles que são eleitos pelo povo. De qualquer maneira, foi um momento importante que a gente precisa resgatar e ter como uma referência, não é? Inclusive para debater o preconceito e a inclusão. O preconceito de gênero é uma das formas de discriminação que desiguala as pessoas, impondo tratamento diferenciado e injusto. Hostilidade que atinge majoritariamente mulheres, homossexuais, transexuais, não binários e qualquer pessoa que desafie os padrões tradicionais de masculinidade e feminilidade impostos pela sociedade. Historicamente, as estruturas sociais foram construídas sobre a ideia de papéis fixos e naturais, de visão arbitrária que gerou profundas desigualdades, como a exclusão das minorias ao convívio social e na participação dos espaços de decisões políticas que fomentam a transformação da sociedade. No que pese os avanços quanto à preservação dos direitos das pessoas trans e travestis, o preconceito ainda se faz enraizado, ceifando vidas, conforme dados estatísticos do ano de 2024, que registraram 122 mortes de pessoas trans e travestis no Brasil, colocando o nosso país como o mais letal do mundo, posição sustentada por 17 e vergonhosos anos consecutivos. Restritas ao acesso à população, à educação, à saúde, moradia e trabalho, pessoas trans e travestis enfrentam desafios como a negação do nome social, o uso impróprio de pronomes e a patologização de suas identidades, exemplos cotidianos de violências institucionais que geram profundo impacto psicológico, agravado pela solidão, depressão, ansiedade e, por muitas vezes, o suicídio. Problemas de saúde mental oriundos da falta de apoio familiar, comunitário e público. Amparo que só é possível com a rede de proteção dos mais diversos grupos de apoio. Contudo, a resistência floresce com os coletivos, associações e lideranças trans e travestis, que se organizam para garantir visibilidade, direitos e dignidade. Vozes, muitas vezes silenciadas, que têm demonstrado força, inteligência e coragem ao ocupar espaços políticos, culturais e acadêmicos, como forma de luta por respeito, mas também como sobrevivência. Fundada em outubro de 2024, a Associação de Mulheridades Transsexuais e Travestis, a MTT, tem como objetivo promover a inclusão social e os direitos humanos de pessoas trans e travestis. Iniciativa que surgiu como resposta à necessidade de apoio e acolhimento da população que enfrenta desafios significativos relacionados à identidade de gênero, discriminação
e acesso a direitos básicos. Alicerçada sobre os princípios do acolhimento, prevenção, mediação e enfrentamento, a MTT desenvolve um trabalho que impacta diretamente na vida daqueles que mais têm sido historicamente invisibilizados e invisibilizadas. Ações que fomentam orientações e encaminhamentos para as redes socioassistencial, saúde, educação e acolhimento de violência e ou violação de direitos. Com papel fundamental no exercício de apoio a crianças, jovens e adultos trans e travestis em Bauru, a associação atua como mediadora entre famílias e instituições de ensino, facilitando o reconhecimento do nome social e o acesso adequado aos ambientes de higienização pessoal, preceitos garantidos por resoluções do Ministério dos Direitos Humanos e que ainda encontram obstáculos no convívio comunitário. Ativista dos movimentos sociais e eventos do combate à violência de gênero, a MTT participa ativamente na organização de atividades na nossa cidade, sendo destaque a segunda Conferência Municipal LGBTQIAPN+, realizada no mês de maio de 2025, considerada como um marco pela qualidade das discussões, capacidade de articulação e construção coletiva para ampliação do debate nas esferas governamentais, sendo a MTT delegada eleita para discussões na etapa estadual. Mesmo diante de dificuldades estruturais e escassez de recursos, a MTT é presença ativa e afetuosa junto à população trans e travestis, materialização expressa no projeto Laços Vivos, que integra o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, atividade que acontece mensalmente com rodas de conversa, oficinas, atividades culturais, momentos de escuta, cuidado e a oferta de atendimento psicossocial em parceria com o Instituto. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso à Associação de Mulheridades Transsexuais e Travestis, a MTT, pelo trabalho de inclusão social e defesa pelos direitos das pessoas trans e travestis na sociedade bauruense. Muito bem. Temos um vídeo, vereadora. Nós temos agora. Temos um vídeo, né? Camila, acho que temos um vídeo.
Muito bem. Isso mostra ali rapidamente um pouco do trabalho que é árduo e só começou, né? Já que a entidade se organizou aí burocraticamente a partir do último trimestre do ano passado, né? Mas uma caminhada muito longa pela frente. Eu até pedi para o meu assessor buscá-la para mim, o Júnior, ele vai trazer. E voltando àquela observação que eu fiz no início aqui da nossa homenagem, é importante deixar claro quem disse sim e quem disse não. Já agradecendo o vereador que está presidindo, o vereador Locadora, que foi um dos que nos seguiu e disse sim, respeitando o direito do outro. Aqui nós tivemos o voto contrário, dos 21 vereadores, nós tivemos o voto contrário do vereador Sandro Bussola, do vereador André Maldonado, do vereador Hélio Venâncio Ferreira, do vereador Eduardo Borgo, do vereador Natalino da Silva, do vereador Júnior Rodrigues. Destaque eu quero dar aqui, e hoje nós estamos em campos opostos, porque ele é da base, mas eu sou uma liderança da oposição, mas quero aqui fazer uma deferência não apenas ao voto, que foi sim, mas a fala que fez naquela votação polêmica e de duros debates aqui na casa, ao vereador Biratã, que é um líder religioso, reivindica-se conservador, porém votou favoravelmente e fez um discurso que merece consideração. A Bruna estava aqui, acompanhou a votação, mas fez um debate sobre o que é ser cristão no mundo de hoje. Não é? Porque falar de Cristo é fácil, seguir os preceitos dele é que é difícil. E a gente acaba vendo muita gente que já decorou a Bíblia de capa a capa, mas vive fora dela. Não é? Independente da religião de cada um. Mas foi um debate muito duro. Quem não assistiu aquela sessão, eu recomendo que assista. Está na rede social, está na página, no perfil da Câmara. Mas mostra um momento difícil que o país, o Estado e a cidade também. Né? Eu tenho uma cantiga, tenho 53 anos de idade, milito politicamente desde os meus 16, sempre no mesmo partido político, e tem uma música que embala as nossas lutas desde a década de 80, que eu gosto muito, que diz: uma cidade parece pequena se comparada com um país, mas é na minha e na tua cidade que a gente começa a ser feliz. Começa ou não, né? Depende muito de como a gente passa a compreender os espaços que também são nossos e como a gente faz o enfrentamento disso. Né? O processo eleitoral que resulta na composição de um poder importante como o poder legislativo é só um pedaço disso. Depois é acompanhar o cotidiano disso e debater as implicações que isso tem. Então, dizer não a um trabalho de um coletivo, entre tantos coletivos que também merece, e que a gente, um a um, vai buscando fazer esse reconhecimento e buscando vencer resistências. Não é? Vocês vão notar o coletivo que virá na sequência aqui para a homenagem, o coletivo Existir, que também é um coletivo da pauta, aí a gente já consegue a aprovação com um único voto contrário, que foi o voto do vereador Eduardo Borgo. Então, você vai fazendo um processo de que não é que há um recuo, mas eu acho que, para poder fazer o debate, precisa ter argumento. E aqueles argumentos do dia da votação da moção para a MTT não foram politizados, não foram políticos. E aí isso vai caindo no esvaziamento se a gente tiver a coragem, né, e a combatividade necessária para que a gente faça também do poder legislativo um espaço no debate de todos aqueles que, independente de serem maiorias ou maiorias, minorias ou maiorias, acabam se transformando em minorias de direito, porque há um debate truncado de para que o público existe e para quem que o público existe. Então, essa diretriz de para o rico, para o branco, para o mais velho, exclui a maior parcela da sociedade que não está dentro desses conceitos, né, de heteroidentificação, mas, notadamente, é branca, é elitista, é masculina. Haja visto a representatividade aqui do parlamento, né? 20 homens e eu, né? Aqui o bloco é esse, é 20 e eu. Ainda bem que a gente tem alguns
que vão se abrindo para esses debates e vão ajudando a gente a construir também um avanço dentro das discussões daqui. Mas eu quero, com a presença de vocês, dizer que, independente de que todos aceitem ou não, essa casa também é de vocês, essa casa é do povo. Então, esse reconhecimento não é nada, mas é um símbolo de que tem que entrar, tem que ocupar, tem que acompanhar as sessões, tem que discutir direitos, tem que discutir orçamento, e quero já deixar o desafio. Nós fizemos um debate aqui sobre cultura 2 dias atrás, e eu disse o seguinte: não adianta os segmentos organizados fazerem barulho do lado de fora. Vai chegar no final de agosto o plano plurianual da cidade de Bauru, que diz o que a cidade vai ou não vai priorizar nos próximos 4 anos. Então, ou os segmentos organizados vêm para as audiências públicas, disputa o rumo dos recursos que são nossos, fruto do nosso esforço, não é? Do nosso imposto, como cidadãos, e diz, não, aqui eu não me vejo. Se eu não me vejo, tem que mudar o orçamento. E tem que dizer isso aqui, na Câmara, que é a casa do povo. Não é? A gente tem destinado emendas, eu particularmente, para o CTA. Sou fanzaça do trabalho e da história que a Josiane Carrapato, que agora já está aposentada, mas abriu no CTA, vencendo uma série de preconceitos, inclusive o estrutural e o institucional. Porque até para se criar o ambulatório, no governo do Gazeta, ainda lá atrás, não foi um processo fácil. Mas aconteceu, e eu quero exaltar a importância e o papel que o prefeito teve naquela oportunidade. E nós tivemos aqui debates já em 22 e 23, porque quando alguns projetos vieram para essa casa, para novas contratações, um pseudo-redimensionamento da rede na contratação de profissionais da área da saúde, nós notamos que o projeto chegou. E como na exposição de motivos constava a ampliação, que era a reivindicação da Josiane, para a ampliação do número de profissionais da saúde no CTA e no ambulatório, o projeto foi misteriosamente retirado na semana seguinte e voltou mais uma semana na sequência sem essa previsão. Sem a previsão. Então, foi uma retirada com um objetivo bem objetivo mesmo. Isso aqui não pode estar. E aí os ruídos ficam nos corredores, mas não se confessam. Então, naquela oportunidade, nós travamos o processo, nós exigimos uma discussão pública do tipo, vocês põem o que quiserem na exposição de motivos. Nós queremos saber para onde vai cada um dos trabalhadores e se a reivindicação vai ser atendida. Mas foi importante o tensionamento para poder dizer, até para constar, numa mera exposição de motivos de uma lauda, o bastidor fervilhou para dizer não. Então, é preciso estar atento a esse debate institucional e essa disputa orçamentária. Eu sei que vocês vão estar preparadas para esse debate, que não é pequeno, que não é pouco, e que hegemonicamente é conservador. Tá? Parabéns, obrigado pela luta, a luta é de todos nós. Bom, dá para me ouvir certinho? Bom, primeiramente, bom dia a todas as pessoas, né, a todas, todos e todes. Quero agradecer, né, primeiramente, à vereadora, né, na figura dela quanto mandato, que nos deu a possibilidade, né, de receber essa honraria. Isso aqui é a construção de memória, coisa que Brasil afora, até hoje, é nos negado. Então, isso aqui é uma história que precisa ficar registrada na cidade e a gente vai fazer valer isso. Né? Em segundo lugar, eu quero que a gente saude aqui a nossa traviarca, que lutou por muito tempo aqui na cidade, pelos direitos da população trans travesti, que é a Luana Leon. Eu queria uma salva de palmas para ela. Em terceiro, e não menos importante, eu quero uma salva de palmas também para a nossa traviarca viva, que é importante que nós nos celebremos vivos, vivas e vives, né? Enquanto ainda estamos aqui, enquanto memória viva, né? Então, quero uma salva de palmas para a nossa traviarca Bruna Braga. E, por último, para não me estender tanto, né, eu quero... A vereadora acompanhou com a gente desde dezembro do ano passado, né, o episódio que teve aqui, né, foi repressão junto com transfobia, né, um episódio que nos marcou e ficou impune, né, com vereadores, inclusive, um deles que votou contra, né, e falou para a gente, ele verbalizou, né, ele referiu a gente de que jamais pisaríamos aqui. E hoje nós estamos pisando aqui sem tornozeleira, né? Estamos pisando aqui sem tornozeleira, né?
para dizer que nós não ficaremos calados, caladas e calades. A nossa associação, a nossa organização é uma organização séria, né? Inclusive, gostaria de convidar um dos vereadores também que falaram nessa tribuna aqui, que foi perseguido, que recebeu mensagens ameaçadoras. Eu quero provas, porque se foi calúnia, a gente vai cobrar, e eu quero que isso fique registrado. Então, aqui, a gente reitera que nossa organização é séria, é compromissada com as agendas da população trans, travesti e de mulheres LGBTs. Então, mulheres lésbicas, bissexuais, cis, trans estão conosco também, e nós fazemos valer nessa cidade o acolhimento, a prevenção, a mediação por direitos e o enfrentamento. E assim será daqui em diante com a Associação de Mulheridades Transsexuais e Travestis, a MTT, aqui no município de Bauru. Agradecer por esse espaço novamente e sigamos aí nessa luta, nessa resistência que é cotidiana, né? Obrigada. Mais alguém gostaria de falar? Queria dar uma palavrinha aqui como vice-presidente da associação e uma pessoa que, né, que foi convidada e, de certo modo, contagiada por esse projeto político que é o que a Sofia trouxe para Bauru e me convidou para fazer parte, que a gente pôde começar ali achando outros corpos, outras pessoas, outras fontes de força que pudessem estar conosco e criar o que vocês vejam hoje com que é a MTT. Não é um trabalho fácil, é um trabalho que exige cuidado, que exige cuidado com nós mesmas, que exige cuidado com o próximo, que existe inteligência, que existe inúmeros pontos que muitas vezes é difícil a gente que está aqui como diretoria sustentar e trazer essa perspectiva de luta, mas é necessário que esse trabalho continue, é necessário que esse trabalho se fortifique, é necessário que esse trabalho receba apoio da sociedade civil, receba apoio do poder público, porque é uma pauta que é um problema estrutural na nossa sociedade. E que tudo que a gente aborda representa cada um dos problemas que nós encontramos no município de Bauru. Nós não optamos por abordar esse escopo foi colocado para nós. E nós assumimos a responsabilidade de lidar com cada um desses problemas de maneira responsável, de maneira íntegra e de maneira transparente com a população de Bauru. E, acima de tudo, com a população trans e travesti, que é a população que a gente presta as nossas contas e faz o nosso trabalho. E trabalha de maneira alinhada aos interesses dessa população. Então, trazemos essa perspectiva política, essa política que é nossa, essa política que é 100% da nossa cabeça, da nossa maneira de se colocar no sistema, de se colocar na sociedade como uma organização viva e política. Então, é muito importante que nós estejamos aqui. Isso é memória, como a Sofia falou, isso é história sendo contada, isso é um marco dentro da documentação aqui do município. Em algum momento, as pessoas um dia vão procurar sobre história trans travesti e vão encontrar este momento em que nós estivemos nessa Câmara, como uma associação da sociedade civil, e tomou esse espaço para si. E tomou de maneira muito respeitosa ainda, mediante a todos os problemas que nós temos nessa cidade. E lembrem-se disso. Nós andamos com respeito, nós conversamos com respeito e nós nos posicionamos de maneira igual. Mas não poderia ser assim. E é tudo que acontece ao nosso redor em dia que a gente deveria não dialogar dessa maneira, mas de outra. Mas, mesmo assim, a gente se coloca como uma organização e vem aqui para o espaço público, que é nosso, para dialogar as nossas pautas. E, como sempre, reitero que esperemos, né, que sejamos ouvidas com mais respeito, com mais integridade, com mais diálogo aberto. Não somos o outro, o animal, nós somos seres da sociedade civil, estamos aqui como seres humanos que votam, que pagam impostos, como todo mundo quer aqui de Bauru. Então, a gente tem, sim, as nossas demandas e vamos trazer para esse plenário sempre que possível, sempre que for necessário. Muito obrigada. Eu vou ser breve, mas como uma das pessoas que estava aqui assistindo a votação, eu acho que é o meu dever falar. Eu sou tesoureira da MTT também. Mas é uma honra estar aqui, é uma vitória, porém não foi uma vitória fácil. A gente teve que ouvir muitas coisas. Durante a discussão para a votação, foram colocadas de maneira contraditórias, dicotômicas, pessoas transexuais, pessoas normais, foram usados esses tipos de classificação, foi questionado o nosso trabalho, porque falaram que no texto a gente não tinha apresentado nada do que a gente realizava. Eu acho que, na verdade, é até difícil apresentar tudo que a gente realiza num texto tão sucinto. Mas, de qualquer maneira, eu deixo o convite aqui para quem disse isso, para vir conhecer mesmo o nosso trabalho, porque
eu tenho certeza dos nossos resultados e de tudo ainda que a gente pode fazer. Muito obrigada, gente. Gente, muito obrigada. Eu quero só encerrar aqui dizendo o seguinte, 2 agendas importantes dos 2 coletivos que a gente está homenageando hoje. Primeira reunião que nós fizemos na Secretaria de Cultura, e teremos outra na próxima sexta-feira, para discutir a parada. Uma parada que seja nossa, do sentido da cidade, de sentido inclusivo. E que foi provocada a partir de um pedido do coletivo Existir para o nosso mandato, que nós fizemos a cobrança na secretaria e está se transformando no primeiro coletivo, primeiro grupo mais expressivo para se ter a escuta social desse debate do Nada Sobre Nós Sem Nós. E segundo uma audiência pública, que eu vou pedir até para o pessoal me verificar, minha assessoria, a data da audiência pública que nós teremos, e que foi provocada junto ao nosso mandato também pela MTT, que é o debate sobre o CTA, os recursos e o ambulatório, e uma série de questões, não é, que estão acontecendo ou não estão acontecendo, e que vai ser palco de um debate importante nessa casa nos próximos dias. Não é? Eu divulgo, se não for agora, não der tempo, na sequência com a próxima homenagem, a data dessa audiência pública, que é importante. Não é? Aqui é um momento histórico, porém, o dia da audiência pública vai ser um fórum de discussão. E o Tribunal de Contas tem cobrado o Executivo e a própria mesa do Legislativo para que haja efetividade das audiências. Então, a gente aponta e depois a gente tem o direito de cobrar que isso vire orçamento, que isso vire política pública. E vai ser um momento importante de que todos os coletivos da pauta estejam aqui e que a gente possa debater. Para além do CTA e do ambulatório, outras questões que podem nos motivar a ter outras audiências públicas e, independente de serem vários coletivos, a pauta é maior. Não importa quem são as pessoas, as lideranças que estão em torno deste ou daquele coletivo. A gente podendo, vamos homenagear todos, vamos ocupar. Não é? A casa é realmente do povo e tem que ser dado esse sentido. Mas a audiência vai ser fundamental, assim como a participação democrática e coletiva nesse processo de construção da parada, para ela ser retomada nos patamares em que ela já aconteceu há muitos anos atrás. Gente, parabéns mais uma vez. Obrigada, presidente, por ter conduzido para nós e agradeço. Parabéns. E nada mais havendo tratar, essa presidência dá por encerrada essa moção às 10h41. Eu peço que os homenageados permaneçam para receber aqui o cumprimento dos vereadores, da assessoria. Que Deus abençoe a todos.